Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Mistério e Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia, o livro de Jeremias. 3, 4, 5, 6 são os capítulos que a gente vai estudar. E antes da gente prosseguir com esses capítulos, vocês vão perceber que o livro de Jeremias é um livro de muito sofrimento, não é uma história qualquer, é um drama com muito sofrimento, de muito juízo, muito duro, né? E vai tratar, essencialmente, Jeremias vai sofrer muito, vai tratar, porque ele vai ver o exílio babilônico, né? E a gente precisa entender que o exílio babilônico foi feito em etapas, não foi de vez, né? Para a gente começar a entender. A primeira deportação foi em 605, quando Nabucodonosor derrota o Egito e torna Judá um reino vassalo, ou seja, um reino que servia era um reino servil à Babilônia, a Nabucodonosor. E ele levou o quê? Isso foi uma estratégia de guerra mesmo. Levou nobres à elite, né? Levou os nobres à elite pensante de Israel, de Judá, né? Benjamim, a elite pensante. E nessa primeira leva foi Daniel, o profeta Daniel, e os seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego. A segunda leva foi em 597. E aí, na primeira deportação, o Nabucodonosor deixou o rei Joaquim como rei vassalo. E ele se rebelou. E aí, ele invadiu Jerusalém, levou o rei, os soldados, os artesãos e o profeta Ezequiel, que foi levado nessa leva aí. Deixou outro rei, o rei vassalo lá, deixou o Zedequias, que em 586 Ezequias vai se rebelar, né? Vai se rebelar e Jerusalém é sitiada por quase 2 anos. E aí Jerusalém em 586 cai, né? E ela é completamente destruída. E a população restante foi levada. Lá ficaram só os pobres, né? Permaneceram lá sob o governo de Gedalias, né? E Gedalias, quando morreu na rebelião, em 582, levou o restante da população. Você vê que Jerusalém e Judá foi completamente destruída, foi uma coisa cruel, né? Para a gente se situar do que a gente está falando no tempo e no espaço, né? Capítulo 3 começa falando assim: se o homem se divorciar de uma mulher e depois da separação ele casar-se com outro homem, poderá primeiro o marido voltar para ela? Não seria a terra totalmente contaminada? Mas você tem se prostituído com muitos amantes e agora quer voltar para mim? Pergunta o Senhor. Olha, Deus aqui está comparando, meu irmão, está comparando aqui Jerusalém, Judá, a uma prostituta. E está dizendo aqui, está falando que Deus se separou, compara Jerusalém, Judá como uma mulher, e ele se separou da mulher, deu carta de divórcio, né? Olha para o campo e veja, há algum lugar onde você não foi desonrada? À beira do caminho você se sentou à espera de amante, sentou-se como nômade no deserto, você contaminou a terra com sua prostituição e impiedade. Que coisa terrível isso, né, meu irmão, minha irmã? Está comparando Jerusalém a Judá a uma prostituta, né? Interessante a gente observar que lá no livro de Oséias vai casar com a prostituta, né? E vem falando e vai narrar toda a infidelidade de Israel. Durante o reinado de Josias, o Senhor me disse: você viu o que fez Israel, a infiel, subiu todo o monte elevado e foi para debaixo de toda a árvore verdejante para prostituir-se? Depois de ter feito isso, pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. E a sua irmã traidora, Judá, viu essas coisas, viu também que dei a infiel Israel a certidão de divórcio e mandei embora. Aqui está falando de Israel do Norte, que foi exilado pela Síria, né? Entretanto, sua irmã Judá, a traidora, olha só, aqui uma palavra realmente pesada, chamou a princípio de prostituta, chamou de traidora, né? Chamou Judá agora de traidora, também se prostituiu sem temor algum. Quando ele fala que se sentou à beira do caminho, é que buscou a ajuda de muitas nações pagãs
em vez de buscar a ajuda do Senhor. Por ter feito pouco caso da imoralidade, Judá contaminou a terra cometendo adultério com ídolos de pedra e madeira. Aqui está falando da questão da idolatria, né? E aí, vocês vão ver aqui a mensagem para os lados de Israel do norte. Volte, Israel, volte, ó infiel Israel, declara o Senhor, não mais franzirei a testa cheia de ira contra você, pois sou fiel, declara o Senhor, não ficarei irado para sempre. Mas reconheça o seu pecado, você se rebelou contra o seu Senhor, o seu Deus, ofereceu os seus favores a deuses estranhos, ou seja, um chamado ao arrependimento, mas não aconteceu, né? Capítulo 4 ainda continua falando: se você voltar, ó Israel, volte para mim, diz o Senhor. Se você se afastar para longe da minha vista, se você se afastar para longe da minha vista os seus ídolos detestáveis, não se desviar, se você jurar pelo nome do Senhor com fidelidade, justiça e retidão, então as nações serão por ele abençoadas e nele se gloriarão. Que é o princípio da criação do Estado de Israel lá, né? Que Deus criou o povo hebreu, foi para que levasse o nome do Senhor a todas as nações, né? Assim diz o Senhor ao povo Judá e Jerusalém: lavrem seus campos no arado, não semeiem entre espinhos, purifiquem-se para que sejam fiéis à aliança, homens de Judá e habitantes de Jerusalém. Se não fizerem isso, minha ira se acenderá e queimará como fogo, por causa do mal que vocês fizeram, queimará. E aí, meu irmão, nesse capítulo ainda vai falando sobre a invasão que veio do norte. Anunciem em Judá, proclamem em Jerusalém, toquem a trombeta por toda esta terra, gritem bem alto, digam: reúnam-se, fujamos para as cidades fortificadas, porque do norte estou trazendo a desgraça, uma grande destruição. O leão saiu da sua toca. E aí aqui está falando da Babilônia, da Nabucodonosor, né, que vai destruir. Um destruidor de nações se pôs a caminho. Qual do poderio Babilônia naquela época, né? Destruiu tanto que ele derrotou a Síria e derrotou o Egito, né? Naquele dia, diz o Senhor, no dia que chegar, né? No futuro, o rei e seus oficiais perderão a coragem. Naquele dia está falando, se referindo na hora da invasão, né? Meu irmão, minha irmã, e Deus ainda busca, através do profeta Jeremias, o tempo todo alertando para que se arrependa, e o povo não se arrepende. Capítulo 5 fala assim: ninguém é justo, percorram pelas ruas de Jerusalém, olhem e observem, procurem suas praças para ver se podem encontrar alguém que haja com honestidade, que busca a verdade, então eu perdoarei a cidade. Embora digo, juro pelo nome do Senhor, ainda não estão jurando falsamente. Endureceram o rosto mais que a rocha e recusaram arrepender-se. Pensei, são apenas pobres e ignorantes, não conhecem o caminho do Senhor. Aqui o profeta está pensando, está querendo arrumar uma forma de desculpá-los, né? Irei aos nobres e falarei com eles, pois sem dúvida eles conhecem o caminho do Senhor e as exigências de Deus. Meu irmão, minha irmã, e a gente está vendo, foi chamada de prostituta, de traidora, e a gente viu aqui, Jeremias anunciou, falou que do norte viria invasão e que Jerusalém seria destruído, mas nem o povo se arrependeu, né? Chamou o arrependimento, mas não veio. Não há limite para suas obras mais, e não se empenhe pela causa do órfão, nem defende os direitos dos pobres. Isso daqui está falando e diz a lei, né? Defender órfãos, viúvos, necessitados, uma coisa básica da justiça social. Que a infidelidade, a idolatria, a Deus e a idolatria, traz tudo isso a reboque. O que é opressão social, miséria, pobreza e desassistência dos mais necessitados. Tanto que na carta de Tiago fala, que a verdadeira imaculada religião, que Deus aceita o quê? Socorrer órfãos e necessitados, como está lá em Levíticos também, né? Uma coisa para o nosso dia de hoje, né? Ainda fala, uma coisa espantosa e horrível acontece nesta terra. Os profetas profetizaram mentiras, os sacerdotes governam por sua própria autoridade. E meu povo gosta dessas coisas, ou seja, o povo segue tudo errado e os profetas, falsos profetas, né? Profetizam tudo errado. A gente vê isso aqui, né? E aí no capítulo 6 a gente vai ver Jerusalém sitiada, né? Pela primeira vez. Fuja para o lugar seguro, povo de Benjamim, fuja de Jerusalém. Aqui falando da cidade do Reino do Sul, né? Que ficou Benjamim e Judá, cá, né? Para o reino, toquem a trombeta em Tecoa,
ponha um sinal em Bet Aquerem, porque já se vê a desgraça que vem do norte, uma terrível destruição. Destruirei a cidade de Sião, como você é como uma bela pastagem, para onde os pastores vêm com seus rebanhos, armam suas tendas ao redor e apacentam cada um no seu lugar. Prepare-se para enfrentá-lo na batalha, meu irmão e minha irmã. E aqui, o capítulo 6 termina dizendo assim: são chamados prata rejeitada porque o Senhor rejeitou. E vocês estão vendo o drama, narrado por Jeremias, das profecias da destruição de Jerusalém e Judá, e todo o contexto mostrado e formado ali. Jeremias nos insere naquele contexto, é um drama que dói da gente ver. E é preciso a gente refletir, meu irmão, minha irmã. Refletir nas nossas vidas. Às vezes a gente se perde da palavra do Senhor e a gente vai para o exílio. Mas o Senhor é misericordioso e a ira do Senhor não dura para sempre, né? Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, meu irmão, e que saibamos, sobretudo, nos arrependermos. Arrependimento não é justificativa. Devemos nos arrependermos e buscarmos o perdão. Deus nos abençoe.